O jantar estava servido na mesa de carvalho que eu mesmo havia reformado anos atrás. Meu filho Ricardo, sua esposa Débora e meus 2 netos adolescentes comiam em silêncio. Eu apenas observava, sentindo o peso de cada minuto naquela que um dia foi a minha casa. Agora, aos 67 anos, eu parecia mais um hóspede indesejado do que o homem que construiu cada centímetro daquele lar com as próprias mãos. Pai, você deixou a porta da garagem aberta de novo. Quantas vezes preciso te lembrar? A voz de Ricardo cortou o silêncio como uma navalha. Não era uma pergunta, era uma acusação. Desculpe, filho. Acho que esqueci quando voltei do mercado. Respondi, tentando manter a dignidade que me restava. É sempre a mesma coisa. Você está ficando desleixado. Já pensou se alguém entra e rouba alguma coisa? Quem vai pagar? Você? Débora trocou um olhar rápido com Ricardo, aquele tipo de olhar que diz muito sem precisar de palavras. Meus netos, Gabriel e Júlia, continuaram comendo, acostumados demais com essas cenas para se importarem. O garfo pesava em minha mão, enquanto eu encarava o prato de comida que mal havia tocado. Ricardo, eu só esqueci. Acontece. Tentei explicar, sentindo um nó se formar na garganta. Aquela sensação familiar, como se meu peito estivesse sendo comprimido por um peso invisível. Acontece, sempre a mesma desculpa. Sabe quanto custa a segurança nesse bairro? Ou você acha que dinheiro cai do céu? Levantei os olhos do prato, olhando diretamente para meu filho. O menino que um dia carreguei nos ombros durante passeios no parque, o jovem que ajudei a formar na faculdade, trabalhando horas extras para pagar cada mensalidade. Agora, um homem de 42 anos que me olhava como se eu fosse um fardo, uma obrigação indesejada. Filho, eu entendo sua preocupação, vou prestar mais atenção. Respondi, engolindo o orgulho junto com a comida sem sabor. Ricardo bufou, revirando os olhos como um adolescente contrariado, não como um homem adulto falando com seu pai. Prestar atenção não é o suficiente. Você precisa entender que as coisas são diferentes agora. Esta casa tem regras. Regras. A palavra ecoou em minha mente. Regras na casa que eu construí, que paguei durante 30 anos de hipoteca, trabalhando 6 dias por semana na metalúrgica. A casa onde criei meu único filho depois que Maria partiu, vítima de um câncer que a levou rápido demais, quando Ricardo tinha apenas 15 anos. Se quer mesmo morar aqui, pare de dar ordens e aceite que eu sou o homem. Dá a casa! Meu filho gritou de repente, batendo a mão na mesa com tanta força que os copos tremeram. Senti cada palavra como um soco no estômago. Meu corpo enrijeceu. Minhas mãos tremeram levemente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Débora fingiu se concentrar na comida, enquanto meus netos olhavam para seus celulares, desconfortáveis demais para presenciar aquela humilhação. Uma vida inteira passou diante dos meus olhos naquele momento. As noites sem dormir quando Ricardo era bebê, as horas extras acumuladas para pagar a escola particular, o orgulho ao vê-lo se formar, o abraço emocionado quando me disse que seria pai. E agora, eu estava ali, engolindo insultos na mesa que comprei, na casa que construí, sendo tratado como um intruso pelo meu próprio sangue. Meu coração batia descompassado. Sentia a pressão subir, o suor frio na testa, a respiração difícil, mas não demonstrei. Homens da minha geração foram criados para não demonstrar fraqueza, para engolir a dor, como quem engole um remédio amargo, sem água, sem reclamar. Lentamente, pousei os talheres ao lado do prato. Levantei-me sem dizer uma palavra. Peguei as chaves do carro no gancho perto da porta e saí. O único som foi o da porta fechando atrás de mim. Não bati. Não gritei. Apenas saí. Dentro do carro, sozinho finalmente, permiti que uma única lágrima escorresse pelo meu rosto marcado pelo tempo. As mãos calejadas de uma vida inteira de trabalho agarraram o volante com força, enquanto eu tentava controlar a respiração. O peito doía como se estivesse sendo esmagado, não apenas pelo estresse, mas por uma dor mais profunda.
A dor de perceber que para seu próprio filho você não passa de um fardo, um velho que ocupa espaço, que esquece portas abertas e que precisa aceitar regras. Quantos pais por aí estão sentados em silêncio, engolindo insultos dos próprios filhos que criaram com tanto amor? Quantos homens, depois de uma vida inteira de trabalho, se veem reduzidos a nada mais que um incômodo? Uma presença indesejada nos lares que eles mesmos construíram? Se você já se sentiu invisível dentro da própria família, se já teve que engolir palavras duras de filhos que um dia você carregou nos braços, continua comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu depois daquela noite me ensinou que um homem só perde sua dignidade quando permite ser tratado como uma conta bancária ambulante, não como um pai. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. Tem muito pai por aí que precisa ouvir isso. Meu nome é Antônio Carlos, tenho 67 anos e fui metalúrgico por quase 4 décadas na mesma empresa em São Bernardo do Campo. Comecei aos 18 anos, recém-saído do ensino médio, sem chances de cursar faculdade porque precisava ajudar meus pais. Conheci Maria aos 20, nos casamos aos 23, e Ricardo nasceu quando eu tinha 25 anos. Vida simples, mas honesta, como dizia meu pai. Quando Maria engravidou, prometi a mim mesmo que nosso filho teria todas as oportunidades que eu não tive, que ele não precisaria escolher entre estudar e trabalhar, que ele poderia sonhar mais alto do que eu jamais pude. E mantive essa promessa, mesmo quando isso significou sacrificar meus próprios sonhos. Lembro do primeiro aumento que recebi na fábrica, após 3 anos de trabalho duro. Em vez de trocar o carro velho como tanto desejava, abri uma poupança para a faculdade de Ricardo. Quando os colegas saíam para o bar depois do expediente, eu pegava horas extras. Nos finais de semana, enquanto outros pais descansavam, eu fazia bicos de eletricista, aproveitando o conhecimento que adquiri na fábrica. Tudo para garantir que meu filho pudesse estudar nas melhores escolas. Aos 40 anos, recebi uma proposta para me tornar supervisor na metalúrgica. Seria um salto na carreira, mais responsabilidade, mais dinheiro, mas significaria também trabalhar no turno da noite, não estar presente quando Ricardo chegasse da escola. Recusei. Preferi continuar como operário, mas estar em casa todas as noites para ajudar com a lição de casa, para ouvir como foi o dia, para ser um pai presente, não apenas um provedor. Quando Ricardo tinha 15 anos, veio o golpe mais duro. Maria, minha companheira, meu porto seguro, descobriu um câncer de pâncreas já em estágio avançado. Em menos de 6 meses, ela se foi. De repente, eu era pai e mãe de um adolescente em plena crise de identidade. A dor da perda era imensa para ambos, mas não tive tempo para elaborar meu luto. Precisava ser forte Ele precisava garantir que a ausência da mãe não o desviasse do caminho. Redirecionei toda a minha energia para criar Ricardo sozinho. Aprendi a cozinhar pratos que iam além do arroz e feijão. Passei a lavar e passar roupas nos fins de semana. Comparecia a todas as reuniões escolares, mesmo quando isso significava trocar turnos na fábrica e perder horas extras. Nos aniversários dele, me desdobrava para fazer festas que não fizessem sentir tanto a falta de Maria. Economizava o ano inteiro para poder dar presentes dignos nas datas especiais. Quando ele passou no vestibular para a administração, uma das faculdades particulares mais caras da região, foi um dos momentos mais orgulhosos da minha vida. Lembro de ter chorado sozinho naquela noite, pensando em como Maria estaria feliz. Nosso menino seria o primeiro da família a ter ensino superior. Venderia o carro se fosse preciso, mas ele não desistiria por falta de dinheiro. Foram 5 anos pagando mensalidades que comprometiam quase metade do meu salário. Nas férias, em vez de descansar, Ricardo estagiava, e eu fazia questão de que ele guardasse o dinheiro para seus gastos pessoais, nunca para ajudar em casa. Seu trabalho agora é estudar, eu dizia. Quando você se formar, aí sim poderá me ajudar se quiser. E como fiquei orgulhoso no dia da formatura, meu filho, de beca e capelo, recebendo o diploma que eu nunca tive chance de conquistar.
Tirei tantas fotos que acabei com a memória do celular simples que tinha na época. Guardei uma delas na carteira, onde antes ficava a foto de Maria. Minha família, meu maior orgulho. Ricardo conseguiu um bom emprego logo após se formar. Insisti que continuasse morando comigo por um tempo, para conseguir juntar dinheiro. Não tem por que pagar aluguel quando tem seu quarto aqui, argumentava, e ele aceitou. Foram anos bons, vendo-o amadurecer, construir sua carreira, crescer como homem. Quando conheceu Débora, senti que era a garota certa para ele, educada, bonita, trabalhadora. No seu começo, ela vinha jantar conosco quase todo fim de semana. Trazia sobremesas que ela mesma fazia, perguntava sobre meu trabalho, mostrava interesse nas histórias que eu contava sobre a infância de Ricardo. Seu pai é incrível, ela dizia para meu filho, e eu me enchia de orgulho. Eles se casaram 3 anos depois de se conhecerem. Ofereci minhas economias para ajudar na festa, mesmo sabendo que precisaria daquele dinheiro na aposentadoria que se aproximava. Mas qual pai não faria isso? Ver meu filho feliz construindo a própria família era tudo o que importava. No dia do casamento, abracei Ricardo com força antes da cerimônia e disse: "Sua mãe estaria tão orgulhosa quanto eu estou." Os primeiros anos de casamento foram tranquilos. Eles alugaram um apartamento pequeno, mas confortável. Eu os visitava aos domingos, sempre levando alguma coisa para o almoço, nunca chegando de mãos vazias. Quando Gabriel nasceu, meu primeiro neto, a felicidade foi completa. E 2 anos depois, veio Júlia. Eu era um avô babão, não nego. Nos fins de semana, ficava com as crianças para que Ricardo e Débora pudessem sair, ter momentos a sós. Foi por volta dessa época que comecei a notar as primeiras mudanças. Os convites para os almoços de domingo começaram a rarear. Quando ligava, sentia certa pressa na voz de Débora. Ricardo parecia sempre ocupado demais para conversar por mais de 5 minutos. As visitas para ver os netos precisavam ser agendadas com antecedência. "Pai, você sabe como a vida é corrida. Temos as crianças, o trabalho, a casa para cuidar", justificava Ricardo quando eu comentava sobre a distância que começava a se formar. Aceitei as explicações sem questionar muito. Afinal, eu também tinha sido um homem ocupado, sabia como era difícil equilibrar trabalho e família. E talvez, pensei comigo mesmo, eles precisassem de espaço para construir a própria vida sem a interferência constante de um pai e avô. Mas a distância só aumentou com o passar dos anos. Os telefonemas ficaram mais curtos e espaçados. Os convites para eventos familiares chegavam em cima da hora, quase como uma obrigação. Quando me aposentei, aos 60 anos, achei que teria mais tempo para estar com meus netos, ajudar no que fosse preciso. Mas parecia que quanto mais disponível eu estava, menos era solicitado. Tem silêncios de pai que pesam mais que gritos. E eu comecei a conviver com muitos silêncios. As primeiras bandeiras vermelhas apareceram sutilmente, tão sutilmente, que na época não as reconheci como avisos. Como aquela vez, cerca de 7 anos atrás, quando Ricardo me ligou numa sexta-feira à noite. "Pai, estou com um problema no carro. Preciso de 10.000 emprestados para o conserto, senão não consigo ir trabalhar na segunda." Sem hesitar, transferi o dinheiro. Era uma quantia significativa para um aposentado, mas para um filho em necessidade, qual pai negaria? 2 semanas depois, passando perto da casa dele, vi um carro novo estacionado na garagem. Não era o mesmo que ele tinha antes. Quando perguntei sobre o conserto, a resposta veio rápida e vaga. O mecânico disse que não valia a pena consertar. Acabei fazendo um financiamento para esse aí. E os 10.000 nunca mais foram mencionados. Quando criei coragem para perguntar, cerca de 1 mês depois recebi como resposta: "Pai, usei para dar entrada. Pensei que fosse um presente, não um empréstimo." Engoli seco e não insisti. Afinal, que pai cobraria do próprio filho? Mas algo dentro de mim se inquietou. Não era o dinheiro em si, era a maneira como a situação foi conduzida, a naturalidade com que minha ajuda se transformou em obrigação. Os pedidos de dinheiro se tornaram mais frequentes depois disso.
Sempre havia uma emergência, uma conta inesperada, uma oportunidade imperdível. E eu, com minha aposentadoria modesta, continuava ajudando, tirando das minhas economias, reduzindo meus próprios gastos. É para os netos, justificava para mim mesmo quando via meu saldo diminuir mês após mês. As visitas à casa deles, que já eram raras, ficaram ainda mais espaçadas. Quando ia, percebia olhares impacientes de Débora quando eu começava a contar histórias do passado. Ricardo checava o celular constantemente enquanto eu falava. Meus netos, já entrando na adolescência, mal saíam dos quartos para me cumprimentar. Numa dessas visitas, ouvi sem querer uma conversa entre Ricardo e Débora na cozinha, enquanto eles pensavam que eu assistia TV na sala. Seu pai não percebe quando já ficou tempo demais. Tenho coisas para fazer ainda hoje, reclamava Débora em voz baixa. Ele é assim mesmo, você sabe. Só aguenta mais um pouco. Precisamos dele satisfeito para aquele assunto que conversamos. Qual assunto? Nunca descobri naquele momento, mas a sensação de ser um incômodo, uma visita indesejada, ficou martelando na minha cabeça por dias. Depois do casamento, Ricardo e Débora decidiram comprar uma casa maior. Para as crianças terem mais espaço, explicaram. Era uma casa bonita, em um bairro bom, muito acima do que eles poderiam pagar com seus salários. Quando me convidaram para conhecer, fiquei genuinamente feliz por eles. Até o momento em que Ricardo me levou para o escritório para conversar sobre negócios. Pai, precisamos de ajuda com a entrada da casa. Sei que você tem aquele dinheiro guardado para emergências. Isso é uma emergência para nós. Tratava-se de quase todas as minhas economias, dinheiro que eu guardava para uma eventual doença ou para os últimos anos de vida, quando não pudesse mais me cuidar sozinho. Mesmo assim, concordei. Assinei os papéis que ele me trouxe, transferi o dinheiro e me contentei com um abraço rápido e um "Você é o melhor pai do mundo". O que eu não sabia é que, ao assinar aqueles documentos, eu não estava apenas emprestando dinheiro. Estava, na verdade, entrando como fiador do financiamento. Meu nome, meu CPF, minha aposentadoria, tudo estava vinculado àquela dívida. Só descobri meses depois, quando uma carta do banco chegou ao meu endereço questionando o atraso na parcela. Quando confrontei Ricardo, sua resposta foi despreocupada. Relaxa, pai, já resolvi com o banco. Foi só um atraso pontual. E você não leu o que assinou? Não, eu não havia lido. Confiava no meu filho. Que pai desconfiaria do próprio sangue? As coisas começaram a mudar mais drasticamente após o nascimento do terceiro filho deles, Pedro. A casa, que já era cara para o orçamento familiar, agora tinha mais um morador. Débora decidiu sair do emprego para se dedicar às crianças. A pressão financeira sobre Ricardo aumentou e, consequentemente, as visitas à minha casa, sempre acompanhadas de algum pedido financeiro, se tornaram mais frequentes. Em uma dessas visitas, Ricardo apareceu visivelmente tenso, com olheiras profundas. Pai, estamos com problemas nas contas. As parcelas da casa, as mensalidades escolares das crianças, está tudo muito apertado. Ofereci o que podia, mas desta vez não era suficiente. E se você vendesse seu apartamento? É grande demais para uma pessoa só. Poderia se mudar para um menor e nos ajudar com a diferença. A sugestão me pegou de surpresa. Vender o lar onde vivi com Maria, onde criei Ricardo, onde guardava todas as minhas memórias, mas ele continuou falando rápido, como quem já tinha pensado muito sobre aquilo. Ou melhor ainda, por que não vem morar conosco? Temos aquele quarto extra que quase não usamos. Você estaria perto dos netos. Eu e Débora ficaríamos mais tranquilos sabendo que tem alguém cuidando de você e sua aposentadoria poderia ajudar nas despesas da casa. Apresentado assim, parecia uma solução perfeita. Eu estaria próximo da família, não estaria sozinho na velhice e estaria ajudando meu filho. Aceitei. Vendi meu apartamento por um valor abaixo do mercado porque Ricardo insistiu na urgência e me mudei para a casa deles levando apenas o essencial, já que não havia espaço para muita coisa. Os primeiros dias foram até agradáveis.
Débora preparou meu quarto com esmero, os netos pareciam animados com minha presença e Ricardo estava mais solícito do que nos últimos anos, mas não demorou para que a verdadeira dinâmica se revelasse. Pai, já que você está aqui, pode ficar com Pedro à tarde enquanto Débora vai ao salão? É só dar a mamadeira às 3 e trocar a fralda se precisar. No início, cuidar do neto mais novo algumas horas era um prazer. Depois tornou-se uma obrigação diária. Logo, além de babá, eu virei motorista, levando e buscando os mais velhos na escola e nas atividades extracurriculares. Quando questionava se não seria melhor eles contratarem alguém, já que eu tinha vendido meu apartamento e dado boa parte do dinheiro para eles, a resposta era sempre a mesma. Pai, sua aposentadoria mal cobre sua alimentação e remédios. Estamos fazendo um favor deixando você morar aqui. O mínimo que pode fazer é ajudar com as crianças. E assim, aos poucos, de pai e avô, me tornei funcionário não remunerado. Minha rotina passou a ser ditada pelas necessidades da casa, não pelas minhas vontades ou necessidades. Meus horários, minhas refeições, até mesmo meus programas de TV eram controlados. Não deixe as crianças assistirem isso. Não dê esse lanche para eles. Não conte essas histórias antigas. Elas não têm interesse nisso. Cada vez que tentava impor algum limite, era lembrado, sutil ou explicitamente, que eu estava ali de favor, que aquela não era mais a minha casa, que eu deveria ser grato por não estar abandonado em um asilo. Em uma ocasião, pedi dinheiro para comprar um remédio que não havia na farmácia popular. Era um anti-inflamatório mais potente, receitado pelo médico para uma dor nas costas que me incomodava há semanas. Pai, você não acha que está exagerando nessa dor? Tenho certeza que o genérico daria conta. Quando insisti que o médico havia sido específico sobre aquele medicamento, Ricardo suspirou profundamente, como quem lida com uma criança birrenta. Tudo bem, vou deixar o dinheiro, mas tenta esticar para 2 meses, ok? As coisas estão apertadas aqui. Naquela noite não consegui dormir. Não pela dor nas costas, que era real e intensa, mas pela dor na alma. Como chegamos a esse ponto? Como me tornei um fardo para o filho que criei com tanto amor? Quando foi que perdi o direito até mesmo de cuidar da própria saúde sem me sentir culpado? Você já sentiu que uma vida inteira de trabalho vale menos que um capricho momentâneo? Já teve que implorar por atenção de pessoas que um dia dependeram totalmente de você? Com o passar dos meses, a dinâmica na casa se tornou cada vez mais desequilibrada. No início de cada mês, Ricardo vinha ao meu quarto com uma expressão séria. Pai, vamos acertar as contas. Ele trazia uma lista de despesas compartilhadas, supermercado, luz, água, internet, até mesmo uma porcentagem do IPTU e das parcelas da casa. Minha aposentadoria, que já não era muito, praticamente desaparecia nesse acerto mensal. Quando questionei por que eu deveria ajudar a pagar um financiamento de uma casa que não estava no meu nome, a resposta foi dura. Você está morando aqui, não está? Está usando o espaço, a água, a luz. É justo que contribua. O dinheiro da venda do meu apartamento, que deveria me dar alguma segurança na velhice, foi sendo consumido por emergências familiares. O carro que quebrou, de novo, a reforma necessária na cozinha, um empréstimo que Ricardo precisou quitar urgentemente. Sempre com a promessa de que seria a última vez, sempre com quando as coisas melhorarem, te devolvo tudo. Numa dessas ocasiões, quando me restavam apenas algumas economias numa conta poupança que Ricardo não conhecia, pedi para ver os extratos, para entender melhor para onde estava indo tanto dinheiro. A reação foi desproporcional. Você está me acusando de alguma coisa, pai? Depois de tudo que fazemos por você, acha que é fácil manter uma pessoa idosa em casa? Sabe quanto custaria um asilo? A palavra asilo era usada como uma ameaça velada sempre que eu questionava algo. Era um lembrete constante da minha suposta dependência, da minha vulnerabilidade. E funcionava. Eu recuava, pedia desculpas e voltava para meu lugar de subserviência. Mas não era apenas a exploração financeira que pesava,
era o isolamento social, a solidão imposta. Meus amigos de longa data, colegas da metalúrgica, vizinhos do antigo prédio, todos foram gradualmente afastados da minha vida. Pai, não acho boa ideia o senhor sair sozinho nessa idade. Seus amigos só ligam porque sabem que você tem dinheiro guardado. Não podemos trazer visitas toda hora, temos nossa rotina. Quando meu amigo Geraldo, companheiro de décadas na fábrica, veio me visitar após meses tentando contato, foi recebido com frieza por Débora. A visita, que deveria ser um almoço, transformou-se em um café rápido na varanda. Ricardo nem mesmo apareceu para cumprimentá-lo, alegando uma reunião importante no escritório. Era um domingo. Depois que Geraldo foi embora, ouvi os comentários na cozinha. Aquele velho é um fofoqueiro. Vai ficar espalhando para todo mundo como seu pai vive aqui. Ele só veio para pedir dinheiro, tenho certeza. Era mentira. Geraldo, assim como eu, tinha trabalhado a vida toda, tinha sua aposentadoria, sua casa própria. Ele veio por amizade, por preocupação. Mas essa narrativa de que todos queriam se aproveitar de mim servia perfeitamente para me manter isolado, dependente apenas da boa vontade de Ricardo e Débora. O isolamento físico era complementado por um isolamento tecnológico. Meu celular antigo quebrou, e Ricardo me deu um dos dele, mais moderno, mas não me ensinou a usá-lo direito. As configurações estavam sempre erradas, a internet não funcionava bem no meu quarto e meus contatos antigos não foram transferidos por um problema técnico. Eu, que nunca fui muito hábil com tecnologia, me vi ainda mais separado do mundo. Em uma manhã, enquanto todos estavam fora, encontrei meu celular velho em uma gaveta do escritório. Estava funcionando. Quando confrontei Ricardo, ele alegou que havia conseguido consertar, mas esqueceu de me devolver. Não acreditei, mas mais uma vez engoli a desconfiança. A exploração não era apenas financeira ou social, era também emocional e psicológica. Pequenos comentários, feitos aparentemente sem maldade, minavam constantemente minha autoestima, minha confiança, minha identidade como homem e como pai. Pai, essa camisa não combina com você. A comida estava boa, mas não precisava fazer tanta. Você sempre exagera. As crianças não precisam saber essas histórias antigas, são chatas para elas. Cada frase dessas era como uma pequena agulhada, diminuindo meu espaço, minha relevância, minha história. Quando contava sobre meus anos na metalúrgica, sobre como trabalhei duro para criar Ricardo, os olhos giravam em desinteresse. Pai, todo mundo já sabe essa história. Como se minha vida, minhas experiências, fossem apenas um disco arranhado tocando a mesma música sem graça. As dores físicas, naturais, da idade e de décadas de trabalho pesado, eram frequentemente questionadas, minimizadas ou até ridicularizadas. Dor nas costas de novo, pai. Você precisa se movimentar mais, ficar parado só piora. E eu me movimentava, levando e buscando crianças na escola, fazendo compras, cuidando do jardim que Débora tanto se orgulhava, mas nunca tinha tempo para manter. Mesmo com dores, mesmo cansado, para não ser chamado de ranzinza ou velho reclamão. A pressão arterial começou a ficar constantemente alta. O médico do posto de saúde, para onde ia sozinho, caminhando quase 1 quilômetro porque não havia quem me levasse, receitou mais medicamentos, orientou a reduzir o sal, evitar esforços excessivos, controlar o estresse. Estresse? Que estresse o senhor tem, seu Antônio? Está aposentado, não tem contas para pagar, mora com a família. Muitos queriam estar no seu lugar. Como explicar para o médico que meu estresse vinha justamente de onde deveria vir meu conforto? Que a família, ao invés de porto seguro, havia se tornado fonte de angústia? Que eu caminhava sobre ovos dentro da casa que ajudei a financiar? Homens da minha geração não foram criados para expor vulnerabilidades, para admitir que estão sendo maltratados, para pedir ajuda. Fomos ensinados que reclamar é fraqueza, que sofrer em silêncio é virtude, que prover para a família é nossa única e inegociável função.
Quando essa função acaba, seja por aposentadoria, por doença, por idade, o que resta de nós? Qual é nosso valor? Em uma visita médica de rotina, a enfermeira notou hematomas no meu braço. O senhor caiu? Não, não tinha caído. Aquelas marcas eram de quando Débora, irritada porque eu demorei para atender seu chamado, agarrou meu braço com força para me ajudar a andar mais rápido. Mas não contei isso. Apenas sorri e disse que esbarrei numa quina de mesa. Que homem de 67 anos admitiria que é maltratado pela nora? Que pai confessaria que o filho o agarra com força quando está impaciente? A vergonha é maior que a dor física. À noite, sozinho no quarto, às vezes me pegava olhando velhas fotografias. Ricardo criança sorrindo em um passeio no zoológico. Ricardo adolescente recebendo um troféu de xadrez na escola, com meu braço orgulhoso em volta de seus ombros. Ricardo no dia da formatura, com o olhar cheio de promessas para o futuro. Naquela noite, depois de sair da casa após o jantar desastroso, fiquei quase 2 horas dirigindo sem rumo pelas ruas da cidade. A frase de Ricardo ecoava em minha mente. Eu sou o homem da casa. As palavras reverberavam como um sino rachado, cada repetição mais dolorosa que a anterior. Estacionei em frente a uma praça onde costumava levar Ricardo quando criança. Lembrei-me dele com 5 anos, pedindo para subir nos meus ombros para alcançar um galho mais alto. Papai é forte, ele dizia com admiração infantil. O mesmo menino agora era o homem que me olhava como se eu fosse nada. Foi ali, sentado naquele carro que ainda estava no meu nome, que algo dentro de mim se quebrou, ou melhor, se reconstruiu. Um clarão de lucidez atravessou décadas de condicionamento. Por que eu estava aceitando aquele tratamento? O que havia me transformado de pai respeitado em serviçal descartável? A resposta era simples e dolorosa. Eu mesmo permiti. Cada vez que engoli uma ofensa em nome da paz familiar, cada vez que transferi dinheiro sem questionar, cada vez que abaixei a cabeça para não criar caso, eu estava silenciosamente concordando com o meu próprio apagamento. Eu havia confundido amor paterno com subserviência. Um homem pode dar tudo aos filhos, menos sua dignidade. Esta não é negociável, não é transferível, não é um presente que se entrega em nome do amor. Dignidade é o ar que permite a um homem respirar como homem. Aquela noite marcou o fim do Antônio Carlos, que se deixava diminuir. Ali mesmo, no carro, peguei o celular e abri o aplicativo do banco. Sim, eu ainda tinha aquela poupança secreta que Ricardo não conhecia. Não era muito, mas seria o suficiente para um recomeço. Tomei uma decisão. Não voltaria para aquela casa como o mesmo homem, se voltasse. Meu primeiro impulso foi ligar para Geraldo, meu amigo de décadas que havia sido praticamente expulso da casa por Débora. Ele atendeu no segundo toque. Antônio, tudo bem, companheiro? Que horas são? Expliquei rapidamente a situação, sem entrar em muitos detalhes. Geraldo não hesitou um segundo. Vem para cá. A casa não é grande, mas o sofá é seu pelo tempo que precisar. Generosidade imediata daquele amigo, contrastando com a frieza calculista do meu próprio filho, fez meus olhos encherem de lágrimas. Agradeci e desliguei, prometendo dar notícias no dia seguinte. Precisava pensar, precisava planejar. Fui até um hotel simples na beira da estrada e peguei um quarto para passar a noite. Sentado na cama, comecei a listar mentalmente o que sabia. A casa onde morava com Ricardo estava parcialmente paga com o meu dinheiro, mas meu nome não constava na escritura. O carro que Ricardo dirigia ainda estava no meu nome, embora ele o tratasse como seu. A maior parte do meu dinheiro havia ido para as mãos dele, mas eu ainda tinha a poupança secreta. Minha aposentadoria, embora modesta, era minha e ninguém poderia tomá-la. Eu tinha 67 anos, saúde razoável e décadas de experiência como metalúrgico e eletricista. Era mais do que muitos homens na minha idade tinham. Era o suficiente para recomeçar. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer completamente,
comecei a agir. Primeiro, fui até uma agência bancária e abri uma nova conta, em outro banco, para onde transferi metade da minha poupança secreta. Precaução básica. Depois, passei em um advogado recomendado por Geraldo. O Dr. Paulo me recebeu mesmo sem hora marcada. Escutou minha história com atenção profissional e sem julgamentos. Seu Antônio, infelizmente, casos como o seu são mais comuns do que se imagina, especialmente com homens mais velhos, que foram criados para não dar trabalho, para resolver tudo sozinhos. Expliquei sobre o dinheiro investido na casa de Ricardo, sobre o carro que ainda estava no meu nome, sobre os empréstimos nunca devolvidos. Dr. Paulo tomou notas detalhadas. Vamos precisar de comprovantes. O senhor tem extratos, recibos, qualquer documentação dessas transações? Balancei a cabeça negativamente, sentindo-me ingênuo e vulnerável. Quem guarda comprovantes de dinheiro dado ao próprio filho? Não se preocupe, continuou ele. Podemos solicitar extratos bancários retroativos, e o carro no seu nome é um bom começo. Quanto à casa, se o senhor contribuiu significativamente para a compra, podemos construir um caso. Saí do escritório do advogado com um plano concreto e uma sensação que não experimentava há anos: controle sobre minha própria vida. Dr. Paulo me orientou a reunir toda a documentação possível antes de confrontar Ricardo e, principalmente, a não voltar para aquela casa a menos que fosse absolutamente necessário. Infelizmente, situações de abuso tendem a escalar quando a vítima tenta se libertar. O senhor tem onde ficar? Confirmei que ficaria com Geraldo temporariamente e que usaria parte da minha poupança para alugar um pequeno apartamento assim que possível. Enquanto caminhava pela rua, senti meu celular vibrar repetidamente. Eram mensagens de Ricardo, primeiro perguntando onde eu estava, depois exigindo que eu voltasse e, finalmente, ameaçando chamar a polícia se eu não aparecesse até o fim do dia. Pai, você não pode simplesmente desaparecer assim. Estamos preocupados. As crianças estão perguntando por você. As crianças, meus netos, a única parte verdadeiramente inocente nessa história toda. Senti uma pontada de culpa ao pensar neles, mas logo me lembrei que, da forma como as coisas estavam, eu era mais um empregado do que um avô para elas. Respondi apenas: estou bem, preciso de um tempo sozinho. Desliguei o celular em seguida. A liberdade tinha um gosto estranho, mas inebriante. As próximas 2 semanas foram de intensa atividade. Com a ajuda de Geraldo, encontrei um pequeno apartamento para alugar em um bairro tranquilo. Não era nada comparado ao meu antigo lar, mas era meu, apenas meu. Compramos o mínimo de móveis necessários: cama, mesa, cadeiras, um sofá simples. Geraldo insistiu em me dar uma televisão que tinha sobrando. Todo homem precisa de uma TV decente para ver os jogos, afirmou categórico. Enquanto isso, o Dr. Paulo avançava com a documentação legal. Conseguiu extratos que comprovavam as transferências para Ricardo ao longo dos anos. Encontrou o contrato da venda do meu apartamento e os comprovantes de que o dinheiro havia ido diretamente para a conta dele. Mais importante, confirmou que o carro que Ricardo usava diariamente ainda estava legalmente no meu nome, com todas as taxas e seguro em dia, pagos com meu dinheiro. Seu Antônio, temos um caso sólido aqui. O senhor quer mesmo seguir com o processo judicial? Parei para refletir. Não queria humilhar meu filho. Publicamente não queria expor nossa vida familiar aos tribunais. Mas também não podia simplesmente deixar para lá anos de exploração. O que eu queria realmente? Justiça? Sim. Vingança? Não. Queria minha dignidade de volta e, se possível, uma lição que fizesse Ricardo repensar suas atitudes, não apenas comigo, mas com a vida em geral. Vamos tentar uma abordagem diferente, sugeri ao advogado. Prepare toda a documentação, mas antes de entrar com qualquer processo, quero tentar uma última conversa. Dr. Paulo concordou, mas fez uma sugestão. Nesse caso, vamos fazer essa conversa acontecer em território neutro, preferencialmente no meu escritório, e com toda a documentação presente. O impacto visual das evidências costuma ser persuasivo.
O contato com Ricardo durante esse período foi mínimo. Respondia apenas o essencial às suas mensagens, cada vez mais agressivas. Ele oscilava entre acusações, você está sendo manipulado por alguém, ameaças, vou cancelar seu plano de saúde, e tentativas de culpabilização. Sua neta chorou ontem perguntando por você. Cada mensagem dessas, que antes me faria correr de volta implorando perdão, agora só fortalecia minha resolução. Como eu havia sido cego por tanto tempo. Quando o Dr. Paulo considerou que tínhamos todas as evidências organizadas, chegou a hora do confronto. Ele enviou uma carta formal para Ricardo, convidando-o a uma reunião no escritório de advocacia para discutir assuntos familiares pendentes. A reação foi imediata. Ricardo me ligou furioso. "Advogado, que história é essa? O que você está tramando, pai?" Mantive a calma que havia praticado diariamente para esse momento. "Não estou tramando nada, filho. Apenas organizando minha vida. Se você quer saber mais, apareça na reunião." "Isso é ridículo. Você não precisa de advogado. Somos família." "Exatamente por sermos família é que precisamos de um mediador imparcial. Te vejo na quinta-feira, às 10 horas. Desliguei antes que ele pudesse protestar mais. Meu coração batia acelerado, mas já não era de medo, era de antecipação. Na manhã da reunião, cheguei ao escritório do Dr. Paulo com antecedência. Vestia meu melhor terno, o mesmo que usei na formatura de Ricardo anos atrás. Estava barbeado, cabelo cortado, postura ereta. O homem no espelho do elevador não parecia o mesmo que saiu cabisbaixo daquela casa 2 semanas antes. O mesmo homem que carregou o filho nos ombros um dia se vê sem chão para pisar. Mas agora eu tinha encontrado o meu chão novamente e estava firmemente plantado nele. Ricardo chegou pontualmente, algo raro para ele. Estava nitidamente tenso, olhar desconfiado. Entramos juntos na sala de reuniões, onde Dr. Paulo já nos aguardava, com uma pasta grossa sobre a mesa. "Bom dia, senhores. Agradeço a presença de ambos. Estamos aqui para discutir a situação do Sr. Antônio Carlos e sua relação financeira e familiar com o Sr. Ricardo." Meu filho me olhou, depois olhou para o advogado, claramente desconfortável. "Não entendo. O que estamos fazendo aqui? Assuntos de família se resolvem em família." Dr. Paulo sorriu polidamente. "É justamente por ser família que estamos tentando resolver isso de maneira civilizada, Sr. Ricardo. Seu pai tem algumas preocupações que gostaria de discutir com a mediação apropriada." E então, calmamente, o advogado começou a abrir a pasta e a dispor sobre a mesa extratos bancários, contratos, documentos de transferência, tudo organizado cronologicamente. Era a história da minha exploração, contada em números e assinaturas. Ricardo empalideceu visivelmente à medida que os papéis se acumulavam. Quando o advogado colocou na mesa o documento que comprovava que o carro ainda estava no meu nome, vi seu maxilar travar. "O que você quer com tudo isso, pai?" Ele perguntou finalmente, a voz controlada, mas tensa. Era a pergunta que eu esperava. Inclinei-me ligeiramente para a frente, olhando diretamente nos olhos do meu filho. Os mesmos olhos que um dia me olharam com admiração. "Quero o que... é meu, Ricardo. Não mais, não menos." O silêncio que seguiu minha declaração foi denso, quase palpável. Ricardo piscou algumas vezes, como se tentasse processar o que acabara de ouvir. Quando finalmente falou, sua voz oscilava entre incredulidade e indignação. "O que é seu? Tudo o que fizemos foi te acolher quando você estava sozinho. Te demos um teto, comida na mesa, convivência com seus netos, e é assim que você agradece?" Dr. Paulo interveio com a calma profissional que eu tanto admirava. "Senhor." "Ricardo, os documentos mostram um padrão consistente. Seu pai contribuiu com mais de R$200 mil para a compra da casa onde vocês vivem, sem que seu nome constasse em qualquer documento. O carro que o senhor utiliza diariamente está registrado no nome dele, com todas as despesas sendo pagas por ele. Além disso, identificamos mais de 50 transferências bancárias nos últimos 5 anos, totalizando aproximadamente R$100 mil.
todas descritas como empréstimos nas mensagens trocadas entre vocês, mas que nunca foram devolvidas. Enquanto o advogado falava, observei as expressões no rosto de meu filho. Primeiro desconforto, depois irritação, e finalmente, algo que nunca havia visto antes: medo. Ricardo estava com medo. Isso é absurdo. Eram presentes, não empréstimos. Pai, você nunca me cobrou nada disso antes. Por que agora? Quem está colocando essas ideias na sua cabeça? Mantive-me calmo, embora meu coração acelerasse. Ninguém está colocando ideias na minha cabeça, Ricardo. Pela primeira vez em anos estou pensando por mim mesmo. E não eram presentes. Você mesmo usou a palavra empréstimo várias vezes. Tenho as mensagens salvas. Dr. Paulo deslizou mais um documento sobre a mesa. Impressões das mensagens de texto onde Ricardo claramente mencionava devolver o dinheiro, assim que as coisas melhorassem. E quanto à casa, continuei, você me disse que meu nome estaria nos documentos, que seria uma segurança para minha velhice. Isso nunca. Que aconteceu? Ricardo passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que fazia desde criança quando era pego em uma mentira. Pai, você sabe como estão as coisas. As parcelas, as despesas das crianças. Foi tudo para o bem da família. Nossa família. Sua família também. Família não explora família, respondi simplesmente. Família não trata pai como um caixa eletrônico. Família não ameaça com asilos quando o dinheiro começa a acabar. Os olhos dele se arregalaram com a menção do asilo, palavras que ele havia usado contra mim tantas vezes. Nunca falei sério sobre isso. Eram momentos de estresse, você sabe como é difícil. Dr. Paulo interrompeu educadamente. Senhores, vamos nos concentrar nas questões práticas. Senhor Ricardo, seu pai não está aqui para recriminar o passado, mas para estabelecer um acordo justo para o futuro. Ele propõe o seguinte. O advogado então apresentou nossa proposta. Ricardo teria que me pagar uma quantia mensal pelos próximos 5 anos, referente à minha contribuição na casa. O carro seria formalmente transferido para meu nome, e eu decidiria o que fazer com ele. Metade das doações que fiz nos últimos anos seria formalizada como empréstimo, a ser pago em parcelas acessíveis. A cada item da lista, vi o rosto de Ricardo ficar mais tenso. Quando o Dr. Paulo terminou, meu filho estava praticamente lívido. Isso é impossível. Não temos como pagar tudo isso. Você sabe da nossa situação financeira. Sei muito bem, respondi. Sei que você e Débora gastam muito além do que ganham. Sei que o terceiro carro que compraram no ano passado era completamente desnecessário. Sei que as viagens de férias para a Europa não eram uma necessidade familiar, como você me fez acreditar quando pediu dinheiro. Ricardo me olhou surpreso. Ele não sabia que eu estava ciente de tudo isso. Como você... As redes sociais de Débora são públicas, filho. Vi todas as fotos, todos os check-ins em restaurantes caros, todas as compras de luxo. Enquanto isso, eu tinha que pedir permissão para comprar um remédio para a dor. Ele baixou os olhos pela primeira vez. Não temos como pagar tudo isso agora, repetiu. Mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Dr. Paulo interveio novamente. Por isso estamos propondo um acordo razoável, com parcelas ajustadas à sua capacidade. A alternativa seria um processo judicial, que além do desgaste emocional, provavelmente resultaria em valores maiores a serem pagos, além de possíveis implicações legais referentes ao uso indevido de bens de terceiros. A ameaça velada de um processo não passou despercebida. Ricardo olhou para mim, depois para o advogado, claramente procurando uma saída. Preciso conversar com Débora e com meu advogado. Naturalmente, concordou Dr. Paulo. Sugerimos uma semana para a análise da proposta. Nesse meio tempo, o Sr. Antônio gostaria de reaver alguns objetos pessoais que ficaram na residência. Seria possível agendar uma visita para a retirada? Ricardo assentiu mecanicamente, ainda processando tudo. Antes de sairmos da sala, ele segurou meu braço. Pai,
Precisamos conversar em particular, sem advogados. Somos família, podemos resolver isso. Olhei para aquela mão no meu braço, a mesma que tantas vezes havia me segurado com impaciência, com irritação. Agora segurava com uma espécie de desespero. Conversaremos, sim, mas não hoje, e não sozinhos. Quando saí do escritório, senti como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Não havia gritado, não havia humilhado meu filho, não havia feito nada além de reclamar o que era justamente meu. Por que então me sentia quase culpado? 3 dias depois, recebi uma mensagem de Ricardo. O tom havia mudado completamente. Pai, podemos conversar? Estou realmente arrependido. Não percebi o quanto estávamos sendo injustos com você. Arrependido. Uma palavra que nunca pensei que ouviria dele. Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria perto do meu novo apartamento. Lugar público, território neutro. Ricardo. Chegou pontualmente, algo que se tornara habitual desde nosso encontro no escritório do advogado. Estava abatido, com olheiras pronunciadas. Obrigado por vir, ele disse, sentando-se à minha frente. Você queria conversar, estou ouvindo. Ele respirou fundo como quem se prepara para um discurso difícil. Depois que saí do escritório do advogado, fiquei furioso. Achei que você estava sendo manipulado, que estava tentando nos punir por algum motivo. Fui para casa e contei tudo para Débora. Fez uma pausa, tomou um gole de café. Ela reagiu pior do que eu. Ficou histérica, disse que você era um ingrato, que depois de tudo que fizemos, enfim, você imagina. Mas então, naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo, revendo mentalmente os últimos anos. Outra pausa. Ricardo parecia genuinamente perturbado. E percebi que você estava certo. Eu te tratei como um banco, não como um pai. Sempre que precisávamos de algo, íamos até você. Nunca perguntávamos como você. Estava realmente do que precisava. E quando você veio morar conosco foi ainda pior. Mantive-me em silêncio, deixando que ele continuasse. Débora e eu brigamos feio sobre isso. Pela primeira vez, vi como ela se referia a você quando você não estava presente. Foi revelador. Comecei a perceber quanto do nosso comportamento eu havia normalizado, achando que era apenas o jeito dela. Ele levantou os olhos, encontrando os meus. Não estou colocando toda a culpa nela. Eu sou o principal responsável. Você é meu pai, eu deveria ter te protegido, não te explorado. Me deixei levar pela facilidade, pelo conforto de ter sempre alguém para recorrer. E nesse processo, esqueci de quem você era, o homem que abriu mão de tudo para me dar um futuro. As palavras pareciam sinceras, mas eu já havia caído em manipulações emocionais antes. Ricardo, aprecio suas palavras. Realmente aprecio. Mas palavras não pagam contas, não devolvem anos perdidos. Eu sei, pai. Por isso quero fazer mais que apenas me desculpar. Ele tirou uma pasta da mochila. Aqui está minha contraproposta ao acordo. Abri a pasta, esperando encontrar alguma manobra para reduzir valores ou estender prazos. Em vez disso, encontrei um acordo mais favorável a mim do que o original. Ricardo propunha um pagamento inicial maior, parcelas mais substanciais e algo que não havíamos pedido, uma participação legal na casa. Conversei com o banco. Podemos incluir seu nome na escritura como coproprietário. É justo, já que você pagou boa parte. Olhei para ele, avaliando a sinceridade da oferta. E Débora? Ela concordou com isso? Ricardo suspirou. Essa é outra parte do que preciso te contar. Débora e eu estamos nos separando. A revelação me pegou de surpresa. Por mais que Débora nunca tivesse sido o que eu esperava como nora, nunca desejei o fim do casamento deles. Ricardo, eu nunca quis. Não foi por sua causa, pai. Pelo menos, não diretamente. Foi como um efeito dominó. Quando comecei a questionar como tratávamos você, percebi que havia outros problemas no nosso relacionamento. A maneira como ela administrava o dinheiro,
como tratava as crianças quando ninguém estava olhando, como manipulava situações, coisas que eu ignorava ou justificava. Sua situação apenas abriu meus olhos para um padrão maior. Fiquei em silêncio por alguns momentos, processando tudo. Meu filho parecia diferente, mais maduro, mais consciente. Era como se, de alguma forma, meu ato de autoafirmação tivesse desencadeado nele uma reflexão profunda. E as crianças? Como estão lidando com isso? Estão confusas, como é de se esperar, mas acho que no longo prazo será melhor para todos. E eles sentem sua falta, pai, especialmente Pedro. Ele pergunta por você todos os dias. Senti um aperto no coração. Meus netos eram inocentes em toda essa situação. Posso vê-los? Claro, quando quiser. Na verdade... Ele hesitou brevemente. Estava pensando se você não gostaria de vir jantar em casa esse fim de semana. Débora está na casa da mãe dela. Seria só nós e as crianças. A proposta me tentou, mas a cautela prevaleceu. Vamos com calma, Ricardo. Aceito ver as crianças, mas prefiro em um lugar público por enquanto. Talvez um almoço no parque? Ele assentiu, compreensivo. Claro, como você preferir. Nos despedimos com um aperto de mão que se transformou em um abraço breve. Não era um final feliz de novela, com lágrimas e promessas de que tudo seria como antes. Era o começo de algo novo, algo ainda indefinido, mas baseado em um reconhecimento mútuo que não existia antes. Na semana seguinte, encontrei-me com as crianças no parque, como combinado. A alegria genuína nos olhos deles ao me verem foi um bálsamo para minha alma. Pedro, com apenas 3 anos, correu para meus braços gritando "Vovô", como se eu fosse seu herói. Gabriel e Júlia, mais contidos devido à idade, mas ainda assim visivelmente felizes, me abraçaram com força. "Você vai voltar para casa, vovô?", perguntou Júlia, enquanto caminhávamos pelo parque. "Não, querida. Vovô tem uma casa nova agora, mas vocês podem me visitar sempre que quiserem." "Papai disse que você está bravo com ele", comentou Gabriel, sempre o mais observador. "Não estou bravo, Gabriel. Às vezes, adultos precisam de espaço, assim como vocês às vezes precisam ficar sozinhos no quarto para pensar, certo?" Ele assentiu, parecendo compreender a analogia simplificada. O encontro foi curto, mas significativo. Percebi que, apesar de tudo, o vínculo com meus netos permanecia intacto. Eles não tinham culpa das ações dos adultos ao seu redor. Enquanto isso, o acordo com Ricardo foi formalizado. Dr. Paulo garantiu que tudo fosse feito legalmente, protegendo meus interesses. O carro foi oficialmente transferido para meu nome. Decidi vendê-lo e usar o dinheiro para melhorar meu novo apartamento. Meu nome foi adicionado à escritura da casa como coproprietário, dando-me segurança jurídica sobre o investimento que fiz. Quanto a Débora, ela eventualmente voltou para casa após algumas semanas, mas a dinâmica familiar havia mudado drasticamente. Ricardo me contou que estabeleceram regras claras sobre finanças e responsabilidades. Estavam tentando consertar o casamento, mas com uma nova consciência dos problemas que os levaram à crise. Em uma tarde surpreendente, recebi uma visita inesperada no meu apartamento. Débora. Estava nitidamente desconfortável, mas determinada. "Posso entrar, seu Antônio?" Hesitei momentaneamente, mas a curiosidade prevaleceu. Convidei-a a entrar e ofereci um café que ela aceitou. "Vim pedir desculpas", ela disse finalmente após alguns minutos de conversa superficial. "Não tenho justificativa para como o tratamos, principalmente eu." Não era o que eu esperava ouvir. A Débora que conhecia era orgulhosa demais para admitir erros. "O que aconteceu entre Ricardo e você nos forçou a olhar para várias coisas que estavam erradas. Coisas que eu fazia, que nós fazíamos, sem nem perceber o quanto era injusto." Suas palavras pareciam ensaiadas, mas seus olhos revelavam uma vergonha genuína. "Estamos fazendo terapia de casal. Foi recomendação do juiz de família, na verdade, e estou aprendendo muito sobre meus próprios padrões de comportamento. Venho de uma família onde idosos não eram tratados com respeito." Não respondi imediatamente. Parte de mim queria dizer que estava tudo bem, perdoar e seguir em frente. Mas outra parte,
a que havia aprendido dolorosamente a estabelecer limites, sabia que perdão precipitado poderia ser apenas outra forma de evitar confronto. Agradeço que tenha vindo, Débora. O tempo vai mostrar a sinceridade das suas palavras. Ela assentiu, compreendendo que não haveria uma reconciliação instantânea. Antes de sair, entregou-me um envelope. São fotos dos momentos bons? Achei que talvez você gostasse de tê-las. Dentro havia fotografias de Natal, aniversários, momentos em família que, apesar de tudo, tinham sido genuínos. Um lembrete de que nem tudo havia sido negativo, de que existiram momentos de conexão real em meio às dificuldades. Nas semanas seguintes, Ricardo começou a cumprir fielmente o acordo financeiro. As parcelas eram depositadas pontualmente, sem que eu precisasse cobrar. Ele ocasionalmente me ligava para dar notícias das crianças, para perguntar como eu estava. Conversas curtas, ainda desconfortáveis às vezes, mas honestas. Em uma dessas ligações, ele me fez uma pergunta que ficou ressoando em minha mente por dias. Pai, você acha que um dia vai conseguir me perdoar completamente? Respondi da forma mais honesta possível. Não sei, filho. Perdão não é algo que se decide dar, é algo que acontece gradualmente. Estou aberto a isso, mas vai depender das suas ações daqui para frente, não das suas palavras. Entendo, e é justo. Só quero que saiba que, independente do que aconteça entre nós, o que você fez me ensinou uma lição que eu nunca vou esquecer, e que um dia vou passar para meus filhos. Que lição seria essa? Que respeito não se compra, não se exige, não se herda, se conquista, e que um homem sem dignidade não é um homem completo. Quando desliguei o telefone, percebi que, apesar de toda a dor, algo valioso havia surgido daquela situação. Meu filho havia aprendido uma lição que nenhum dinheiro poderia comprar, que nenhuma universidade poderia ensinar. E talvez, apenas talvez, ele se tornaria um homem melhor do que eu consegui ser. Os primeiros dias no meu novo apartamento foram desafiadores. O silêncio, tão diferente do constante burburinho da casa de Ricardo, às vezes pesava como uma presença física. As paredes ainda brancas e sem personalidade, os móveis escassos, tudo parecia temporário, como se eu estivesse apenas de passagem. Nas primeiras noites, acordei desorientado, sem reconhecer onde estava. A cama diferente, o banheiro em outro lugar, a ausência dos sons familiares da casa, as crianças se preparando para a escola, o latido do cachorro do vizinho, até mesmo as discussões matinais entre Ricardo e Débora. O silêncio era ensurdecedor. Em uma dessas madrugadas de insônia, sentado na pequena varanda do apartamento, me perguntei se havia cometido um erro. Se não deveria ter engolido o sapo mais uma vez, fingido que nada aconteceu, voltado para o conforto do conhecido, por mais tóxico que fosse. É mais fácil aceitar um desrespeito familiar do que enfrentar a solidão aos 67 anos. Você fez a coisa certa, Antônio, disse para mim mesmo, em voz alta, apenas para ouvir uma voz humana no apartamento vazio. No terceiro dia, recebi uma visita inesperada. Geraldo, meu amigo de décadas, apareceu com uma garrafa de vinho e uma caixa de ferramentas. Vim ver como está se virando, companheiro, e ajudar a pendurar uns quadros. Esse lugar precisa parecer um lar, não um quarto de hospital. Sua presença trouxe vida àquele espaço estéril. Passamos a tarde pregando quadros nas paredes, alguns que consegui recuperar da casa de Ricardo, outros que Geraldo trouxe de presente, reorganizando os poucos móveis para criar um ambiente mais acolhedor, falando sobre os velhos tempos na metalúrgica. Lembra do Zé Bento que conseguiu prender o dedo na prensa 2 vezes no mesmo dia? Perguntava Geraldo, rindo. E eu ria também, lembrando de histórias que há anos não contava. Memórias que haviam sido silenciadas no ambiente opressivo da casa do meu filho. Quando a noite chegou e abrimos o vinho, sentados em cadeiras improvisadas na pequena varanda, Geraldo fez uma observação que me pegou de surpresa. Sabe, Antônio, você está diferente, mais ereto, olhar mais firme, parece até mais jovem. Tomei um gole de vinho, refletindo sobre suas palavras. Ele estava certo.
Apesar da insegurança inicial, da solidão, das dúvidas, eu me sentia fisicamente mais leve. A tensão constante nos ombros, aquela sensação permanente de estar pisando em ovos, havia desaparecido. Eu respirava mais profundamente. É a liberdade, Geraldo. Não sabia o quanto estava preso até me soltar. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina simples, mas minha. Acordar cedo, hábito de décadas que nem tentei mudar. Preparar meu próprio café exatamente como gostava, forte e sem açúcar, ler o jornal sem ser interrompido, sair para uma caminhada no parque próximo. Pequenas liberdades que eu havia esquecido que eram importantes. Uma das maiores dificuldades que homens da minha geração enfrentam ao recomeçar é o isolamento social. Fomos criados para ter a família como único círculo social significativo. Quando esse círculo se rompe, ficamos à deriva, sem saber como construir novas conexões. Geraldo foi fundamental nesse processo. Ele me convidou para um grupo de bocha no parque, formado principalmente por aposentados como nós. No início, fui relutante. Não sei jogar bocha, Geraldo. E daí? Ninguém nasce sabendo. Além do mais, o importante não é o jogo, é a conversa, o convívio. Ele estava certo, como em tantas outras coisas. O grupo de bocha se tornou o meu primeiro círculo social independente em décadas. Homens de idades e histórias variadas, unidos pelo tempo livre e pela busca de companhia. Ali não era o pai do Ricardo ou o avô do Gabriel, era simplesmente Antônio, o novo jogador que melhorava a cada semana. "Essa foi boa, Antônio", gritou seu Armando, um senhor de 80 anos com mais energia que muitos jovens, quando acertei uma jogada particularmente difícil. O elogio sincero vindo de alguém que não queria nada de mim além da minha companhia foi surpreendentemente gratificante. Com o grupo comecei a expandir minhas atividades. Passeios pelo parque se transformaram em idas ao cinema, almoços em restaurantes simples do bairro, até mesmo uma excursão de um dia para uma cidade histórica próxima. A cada nova experiência, sentia que recuperava um pedaço de mim mesmo que havia sido suprimido nos anos de submissão familiar. Em casa, comecei a explorar interesses que havia abandonado. Na adolescência, antes do trabalho e das responsabilidades familiares tomarem todo o meu tempo, eu gostava de desenhar. Nada profissional, apenas esboços a lápis de paisagens, objetos, pessoas. Comprei um caderno de desenho simples e alguns lápis. As primeiras tentativas foram frustrantes. A mão tremia, as proporções saíam erradas. Nada ficava como eu imaginava. "Normal", disse seu Josias, um dos jogadores de bocha que descobri ser professor de artes aposentado. "É como andar de bicicleta depois de décadas. O corpo lembra, mas precisa de prática." Ele se ofereceu para me dar algumas aulas informais. Nos encontrávamos no parque, às vezes com outros interessados do grupo, e ele pacientemente nos mostrava técnicas básicas. A evolução foi lenta, mas constante. Cada pequeno progresso me enchia de um orgulho que há muito não sentia. Minha saúde também começou a melhorar visivelmente. As dores nas costas que me atormentavam diminuíram com as caminhadas diárias e os exercícios leves que o médico havia recomendado e que agora eu finalmente fazia. A pressão arterial, sempre elevada na casa de Ricardo, voltou a níveis mais controlados. Até mesmo dormir tornou-se mais fácil, mais profundo, sem os sobressaltos e a ansiedade de antes. "Você está até mais bonito, Antônio", brincou Dona Cida, uma viúva do prédio que às vezes se juntava ao nosso grupo de caminhada. O comentário me fez corar como um adolescente, desacostumado a receber elogios, especialmente de mulheres. Percebi que havia negligenciado minha aparência nos últimos anos, não por desleixo natural, mas porque de alguma forma me tornei invisível até para mim mesmo. Comecei a me olhar no espelho com mais atenção. O cabelo que precisava de um corte melhor, a barba que merecia mais cuidado que apenas ser raspada às pressas, as roupas que haviam se tornado práticas demais, sem qualquer consideração estética. Com a ajuda de Geraldo, que sempre foi mais vaidoso, renovei meu guarda-roupa. Nada extravagante, apenas peças mais atuais,
que serviam melhor, que me faziam sentir bem. Encontrei um barbeiro antigo no bairro, desses que ainda conversam com os clientes, que conhecem o nome de todos, que tratam o corte de cabelo como um ritual importante. Um homem precisa se sentir bem consigo mesmo, filosofou seu Durval, o barbeiro, enquanto aparava minha barba com a precisão de décadas de prática. Não é vaidade, é respeito próprio. Em paralelo a essas mudanças externas, enfrentava também o desafio de reorganizar minha vida financeira. O dinheiro do acordo com Ricardo ajudava, mas não era suficiente para uma vida confortável a longo prazo. Minha aposentadoria, embora garantida, era modesta. Precisava complementar minha renda de alguma forma. Foi seu Armando, o octogenário energético do grupo de bocha, quem me deu a ideia. Antônio, você não era eletricista na metalúrgica? Sabe quanto cobram por pequenos reparos elétricos hoje em dia? É um absurdo, e a maioria desses jovens nem sabe fazer direito. Não havia pensado nisso. Tentar voltar ao mercado de trabalho aos 67 anos parecia impensável, mas pequenos. Trabalhos autônomos sob demanda? Por que não? Comecei oferecendo serviços básicos para vizinhos do prédio. Uma tomada que não funcionava aqui, uma luminária que precisava ser instalada ali. Trabalho simples que eu podia fazer em poucas horas, sem grande esforço físico. Para minha surpresa, a demanda cresceu rapidamente. O bairro tinha muitos aposentados que preferiam contratar alguém confiável e da mesma geração, que não os tratasse com condescendência ou cobrasse preços abusivos. Você é uma bênção, seu Antônio, dizia Dona Teresa do 302, depois que consertei sua geladeira que fazia um barulho estranho. Os outros queriam que eu comprasse uma nova, mas eu sabia que era algo simples. O dinheiro extra não era muito, mas dava uma segurança adicional e, mais importante, me fazia sentir útil, produtivo, valorizado por minhas habilidades, não por minha capacidade de financiar os luxos de terceiros. Após quase 3 meses nessa nova vida, recebi um convite inesperado de Ricardo. Um almoço de domingo na casa dele com as crianças. Hesitei inicialmente, temendo recair na antiga dinâmica, mas decidi aceitar. Precisava enfrentar aquele ambiente novamente, agora com uma nova perspectiva. Cheguei pontualmente levando sobremesa, um hábito que nunca abandonei. Ricardo abriu a porta com um sorriso genuíno, sem o nervosismo ou a tensão das últimas interações. Pai, que bom que veio. As crianças estão super animadas. A casa parecia diferente, ou talvez fosse apenas minha percepção, que havia mudado. Os netos correram para me abraçar assim que entrei. Pedro e o caçula não desgrudou da minha perna durante os primeiros 20 minutos. Vovô, vem ver meu quarto novo. Papai colocou fotos suas lá. Surpreendido, acompanhei o pequeno até seu quarto. De fato, havia fotos minhas com ele, algumas que nem me lembrava de terem sido tiradas. Em uma delas, eu o segurava ainda bebê no colo, com um sorriso de orgulho que nem o tempo conseguiu apagar. O almoço transcorreu com uma naturalidade que há anos não experimentávamos como família. Ricardo falou sobre mudanças no trabalho. Os meninos contaram histórias da escola, até mesmo Débora, inicialmente reservada, eventualmente se juntou à conversa de forma educada. Não era perfeito. Havia momentos de silêncio desconfortável, mas era um começo. Após o almoço, enquanto as crianças assistiam TV e Débora organizava a cozinha, Ricardo me convidou para o quintal, onde mantinha uma pequena horta, um novo hobby que desenvolveu nos últimos meses. Ainda estou aprendendo, ele disse, mostrando os tomates que começavam a aparecer. Pensei em você quando comecei. Lembrei como você sempre quis ter uma horta, mas nunca tinha tempo por causa do trabalho. O comentário me pegou de surpresa. Eu havia mencionado esse desejo anos atrás, quase como um pensamento alto, sem imaginar que ele tivesse registrado. Estou pensando em ampliar, continuou ele. Talvez você pudesse me dar algumas dicas. Sei que seu avô era agricultor. Era um convite para compartilhar conhecimento, para ser valorizado por minha experiência, não apenas por minha utilidade prática ou financeira. Um pequeno gesto, mas significativo.
Claro, respondi. Posso trazer algumas mudas da próxima vez. Ao final da visita, quando estava prestes a sair, Ricardo me entregou uma caixa. Encontramos isso no sótão. Achei que você gostaria de ter de volta. Dentro da caixa estavam minhas antigas ferramentas, as que usei por décadas para pequenos reparos domésticos, algumas herdadas do meu próprio pai. Ferramentas que achei que havia perdido na mudança apressada para a casa deles. Obrigado, filho. Isso significa muito. Saí daquela casa com sentimentos mistos. Havia uma reconciliação em curso, sem dúvida, mas também uma clareza de que nunca mais seria como antes. E talvez isso fosse bom. O Antônio que entrou naquela casa para o almoço não era o mesmo que havia saído dela meses atrás, batendo a porta. Este novo Antônio tinha voz, tinha limites, tinha dignidade. Nos meses seguintes estabelecemos uma nova dinâmica familiar. Visitas regulares, mas não excessivas. Tempo de qualidade com os netos, sem as obrigações de babá não remunerado. Conversas honestas com Ricardo, ainda às vezes desconfortáveis, mas necessárias. E uma distância educada com Débora, que parecia genuinamente arrependida, mas com quem eu sabia que nunca teria uma relação verdadeiramente próxima. Em paralelo, minha vida independente continuava a florescer. O círculo social se expandiu. Os trabalhos como eletricista autônomo ganharam certa fama no bairro. Meus desenhos melhoravam a cada semana. Até mesmo comecei a sair ocasionalmente com Dona Cida, nada sério. Apenas um café após as caminhadas, um cinema de domingo, uma companhia agradável para dividir histórias e risadas. Nunca é tarde para recomeçar, ela dizia, com a sabedoria de quem também havia enfrentado seus próprios recomeços. E era verdade. Aos 67 anos, descobri uma verdade que muitos homens só percebem tarde demais. Que nossa vida não é definida pelos papéis que desempenhamos para os outros. Pai, avô, provedor. Mas pela dignidade com que escolhemos viver cada dia, pela coragem de dizer não quando necessário, pela capacidade de reconstruir a partir dos escombros. O mesmo homem que um dia foi tratado como um caixa eletrônico ambulante, agora era respeitado pelo seu conhecimento, pela sua companhia, pelo seu valor intrínseco como ser humano. Não por aquilo que poderia dar, materialmente, mas por aquilo que era. Redescobri paixões antigas e descobri novas. A horta que nunca tive tempo para cultivar agora florescia na pequena varanda do meu apartamento. O desenho que abandonei na adolescência agora preenchia cadernos inteiros. A música, que sempre apreciei mas nunca estudei, começou a fazer parte da minha vida de forma mais ativa, com aulas básicas de violão no Centro Cultural do bairro. Quantas vezes adiamos sonhos simples, pequenos prazeres, em nome de responsabilidades que assumimos? Quantos talentos desperdiçamos, quantas experiências deixamos passar, sempre pensando, quando me aposentar, quando os filhos crescerem, quando tiver tempo. A vida não espera pelo momento perfeito. Ela acontece enquanto fazemos outros planos. E a verdadeira coragem está em agarrar o pouco tempo que nos resta e transformá-lo em algo significativo, algo nosso. Em uma tarde particularmente agradável, sentado no parque com meu caderno de desenhos, observando o movimento das pessoas, tive uma epifania. Eu estava feliz. Não aquela felicidade eufórica e passageira da juventude, mas uma felicidade serena, madura, consciente. A felicidade de quem sabe seu valor, de quem não precisa mais provar nada para ninguém, de quem faz as pazes com o próprio caminho. Geraldo, sentado ao meu lado, notou meu sorriso contemplativo. No que está pensando, companheiro? Em como a vida é curiosa, Geraldo. Tive que perder quase tudo para encontrar algo que não sabia que estava procurando. E o que era? Eu mesmo. Hoje, 2 anos depois daquela noite em que saí da casa de Ricardo sem olhar para trás, minha vida tomou rumos que jamais imaginei. Meu pequeno apartamento se transformou em um verdadeiro lar, com cada objeto, cada móvel, cada detalhe refletindo minhas escolhas, meus gostos, minha essência. As paredes, antes brancas e impessoais,
Agora exibem meus próprios desenhos emoldurados, fotografias de momentos felizes, lembranças que escolhi preservar. A horta na varanda prosperou além das minhas expectativas. Tomate cereja, manjericão, alecrim, cebolinha, pequenas colheitas diárias que me conectam com a terra, com o ciclo natural da vida, com memórias do meu avô agricultor. Há algo profundamente satisfatório em comer algo que você mesmo cultivou, em acompanhar o crescimento dia após dia, em cuidar com paciência e ver os resultados. Minha aposentadoria da aposentadoria, como brinco com os amigos, se transformou em uma pequena empresa informal. O que começou como reparos elétricos ocasionais para vizinhos se expandiu para um serviço regular de manutenção predial, que compartilho com outros 2 aposentados do grupo de bocha, seu Armando, especialista em encanamento, e Nelson, ex-marceneiro. Nos chamam de os 3 sábios, uma referência bem-humorada à nossa idade e experiência. Não ficamos ricos, mas ganhamos o suficiente para complementar nossas aposentadorias e, mais importante, para nos sentirmos úteis e valorizados. O círculo social que parecia impossível de construir aos 67 anos, agora é amplo e diversificado. O grupo de bocha se expandiu para outras atividades, jantares mensais com cada um trazendo um prato, excursões para cidades vizinhas, até mesmo um grupo de WhatsApp animado, onde compartilhamos desde piadas até dicas de saúde. São amizades genuínas, construídas não por obrigação ou conveniência, mas por afinidade e respeito mútuo. Quanto à Dona Cida, bem, o que começou como caminhadas matinais e cafés ocasionais se transformou em algo mais profundo. Aos 72 anos, ela tem uma vitalidade e uma alegria de viver contagiantes. Viúva há mais de uma década, construiu uma vida independente e plena, antes mesmo de nos conhecermos. Não moramos juntos. Ambos valorizamos demais nossa independência duramente conquistada, mas passamos cada vez mais tempo na companhia um do outro. Há algo especial em encontrar companheirismo nesta fase da vida, sem as pressões e expectativas da juventude, apenas o desejo sincero de compartilhar bons momentos com alguém que entende sua história. Minha relação com Ricardo e sua família também evoluiu, embora de formas que não previ. O casamento dele com Débora acabou definitivamente cerca de 1 ano após nosso confronto inicial. Foi um processo difícil, doloroso para todos, especialmente para as crianças, mas, surpreendentemente, resultou em uma dinâmica familiar mais saudável no longo prazo. Ricardo assumiu a guarda compartilhada dos filhos e mudou-se para um apartamento menor, mais adequado à sua realidade financeira sem a exploração do meu dinheiro. O choque da separação, somado às revelações sobre como haviam me tratado, parece ter desencadeado nele uma genuína transformação. Começou terapia, reorganizou suas prioridades, tornou-se um pai mais presente e atento. Pai, acho que precisei perder quase tudo para entender o que realmente importa, ele me disse em uma de nossas conversas francas. Vendo você reconstruir sua vida do zero, com dignidade, sem se vitimizar, foi a maior lição que poderia ter recebido. Nossas interações agora são baseadas em respeito mútuo. Ele continua pagando o acordo financeiro pontualmente, sem questionamentos. Nos encontramos regularmente, geralmente para atividades com as crianças. Ricardo até mesmo começou a se interessar por meus conhecimentos de eletricista, pedindo dicas para pequenos reparos em seu apartamento, não para explorar meu trabalho, mas por um genuíno desejo de aprender, de se conectar comigo através das habilidades que sempre admirou secretamente. Meus netos são a maior alegria desta nova fase. Gabriel, agora adolescente, começou a demonstrar interesse em desenho, inspirado pelos meus cadernos de esboços. Passamos tardes inteiras desenhando juntos, uma conexão que nunca tivemos na antiga dinâmica familiar. Júlia, sempre estudiosa, me procura para ajudar com projetos escolares, especialmente os que envolvem história ou ciências, áreas que sempre me interessaram e sobre as quais leio avidamente desde que reconquistei meu tempo livre. E o pequeno Pedro,
com sua energia inesgotável, simplesmente adora as histórias que conto sobre minha infância no interior, sobre os tempos da fábrica, sobre um Brasil que ele nunca conheceu. Quando reflito sobre toda essa jornada, percebo que o evento mais doloroso da minha vida, ser tratado como o homem da casa pelo meu próprio filho, acabou se transformando no catalisador da minha libertação. Como o poeta já disse, é preciso que algo se rompa para que a luz entre. A maior lição que aprendi, e que gostaria de compartilhar com outros homens, especialmente pais, é que nosso valor não está atrelado à nossa utilidade para os outros. Durante décadas, medi meu valor como homem pela minha capacidade de prover, de resolver problemas, de suportar dificuldades em silêncio. Aceitei ser invisível, ser tomado como garantido, ser explorado, porque inconscientemente acreditava que isso fazia parte do pacote de ser pai, de ser homem. Estava enganado, profundamente enganado. Dignidade não é negociável mesmo e especialmente em relações familiares. Amor verdadeiro não exige autoanulação. Respeito é uma via de mão dupla, independentemente de laços sanguíneos. E a velhice, longe de ser um declínio passivo rumo ao esquecimento, pode ser uma fase de redescobertas, de novas conexões, de prazeres simples, mas profundos. Tem dores que um homem engole por anos, até que um dia a garganta não aguenta mais. Quando esse dia chegar, e para muitos pais ele chegará, lembre-se, nunca é tarde demais para dizer não, para estabelecer limites, para exigir o respeito que merece. Nunca é tarde demais para recomeçar, para redescobrir paixões adormecidas, para formar novas conexões. A vida me ensinou tardiamente que as pessoas só podem te tratar da maneira que você permite ser tratado. No momento em que decidi que merecia mais, que não aceitaria menos do que dignidade, o mundo ao meu redor começou a se ajustar a essa nova realidade. Foi doloroso, sim. Foi assustador? Absolutamente. Valeu a pena, sem a menor dúvida. Para todos os pais que estão lendo isto, que estão silenciosamente suportando desrespeitos, que estão financiando a própria humilhação, que estão permitindo serem tratados como caixas eletrônicos ambulantes pelos próprios filhos, minha mensagem é simples. Pare, respire, reflita. Você merece mais. Você construiu muito mais do que uma família. Construiu um homem que merece respeito. E lembre-se, a coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. No meu caso foram necessários 67 anos e um filho gritando na minha cara que ele era o homem da casa, para que eu finalmente encontrasse essa coragem. Espero que você não precise esperar tanto. Se essa história tocou seu coração, quero saber de onde você está me acompanhando. Deixe nos comentários sua cidade, seu estado, seu país. Me conte se você já passou por algo parecido, se conhece alguém nessa situação, ou simplesmente o que sentiu ao ouvir meu relato. Se você acredita que essa mensagem pode ajudar outros pais que estão aceitando menos do que merecem, compartilhe. Porque tem muitos homens precisando entender que valorizar-se não é egoísmo, é necessidade. Me conte nos comentários. Você já precisou impor limites aos seus filhos? Já se sentiu invisível dentro da própria família? Ou talvez esteja do outro lado. Percebeu tarde demais que não valorizou um pai que deu tudo por você. Deixe seu like se essa história te fez refletir. E se inscreva no canal para acompanhar mais relatos reais de recomeço. Porque aqui não contamos histórias de vítimas, contamos histórias de homens que escolheram sua dignidade. Um abraço de São Bernardo do Campo, onde hoje vivo uma vida simples, mas digna. E lembre-se, nunca, jamais, é tarde demais para um homem se reerguer. Eu descobri isso aos 67 anos. Qual será a sua idade da descoberta?